Gente, vamos falar um pouco, né, sobre as mudanças que vão, né, que entrou em vigor agora para o ano de 2025. Inclusive, é bom informar, né, que o critério de renda também foi alterado e eu já vou contar para você todos os detalhes. Mas antes, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, também o seu comentário. Pois é, meus amigos, vocês lembram que chegou a cogitar durante o ano de 2024 de desvincular o salário mínimo do BPC Loas? Graças a Deus não surtiu efeito, não está valendo, ou seja, toda vez que subir, né, as aposentadorias, subir o salário mínimo, o BPC vai seguir recebendo um salário mínimo. E isso não é de agora, gente. A tentativa de desvincular o salário mínimo do BPC já é antiga. É importante ressaltar que na reforma da Previdência, na época da gestão do Bolsonaro, tentou-se fazer isso bem lá no começo, só que os deputados não aceitaram. Agora, né, lá a equipe econômica do governo federal, do presidente Lula, cogitou, né, essa questão da desvinculação, só que o próprio presidente Lula não aceitou. E aí veio aquele pacotão, né, com as medidas, com novas regras, endurecimento do BPC, né, que no caso sujeitava, né, colocou mais uma trava no BPC que, por exemplo, para ter direito a receber o benefício teria que ter uma deficiência moderada ou uma deficiência grave. O presidente Lula vetou, ou seja, hoje uma pessoa mesmo que tenha uma deficiência leve tem o direito a receber o BPC. Só que, gente, não importa o tipo de deficiência, pode ser leve, pode ser média, pode ser moderada, né? Quem vai dizer isso é o médico perito no momento lá, né, da perícia médica lá do INSS, né? Mas graças a Deus, essa trava que o governo federal tentou colocar no BPC, gente, porque, olha, muitas pessoas iriam ficar de fora, não iriam mais conseguir o BPC, né? Quem tem uma deficiência considerada leve. E outra, muitos que hoje já recebem o BPC poderiam perder o benefício, né? Porque o que ia acontecer? Era óbvio que a intenção do governo era fazer chamar nessas pessoas que têm deficiência leve, né? Para cortar, essa que é a grande realidade, mas o governo federal não logrou êxito. Na minha modesta opinião, esses dois pontos foi essencial, né, de não ter concretizado, né, que é a desvinculação do salário mínimo e a questão da deficiência, né, para a concessão do BPC. Só que é importante ressaltar, gente, o governo chegou a cogitar também, né, de desvincular todos os tipos de benefícios previdenciários também, né, do salário mínimo, mas é uma pauta, gente, que governo nenhum, na minha modesta opinião, vai lograr êxito, porque nessa questão o Congresso Nacional ele é muito fechado, né? Ele não aceita essas mudanças, essas alterações. Agora, no ano de 2025, a gente mudou um pouco a questão do critério de renda. O que é critério de renda? Para ter direito ao BPC, existe um critério de renda, é 1/4 do salário mínimo. No ano de 2024, 1/4 do salário mínimo era R$ 353 reais. Agora, no ano de 2025, o critério de renda subiu, né, para R$ 379,50, né? Porque subiu o salário mínimo, naturalmente, né, subiu também o critério de renda. Só que tem uma outra condição. Por exemplo, famílias onde tem um deficiente, por exemplo, que depende de cuidado de terceiro, o governo flexibiliza até meio salário mínimo, né? Então, essa regra segue, foi mantida também, né? Vamos imaginar que, de repente, uma pessoa hoje está acamado, passa 24 horas por dia. Depende da mãe para dar banho, depende da mãe para alimentar essa criança, né? A renda é flexibilizada, pode chegar à metade de um salário mínimo. Já para os demais deficientes, digamos assim, ou pessoa idosa, né, que vai solicitar o BPC, ela tem que atender o critério de renda que é de agora, em 2025, né, 1/4 do salário mínimo, R$ 379,50. Só que tem mais algumas mudanças, né, que foi aprovado recentemente pelo Congresso Nacional, como, por exemplo, né,
cadastramento biométrico, né? Ou seja, para ter acesso ao BPC está condicionado ao cadastramento biométrico, exceto quando o poder público não conseguir implementar a tecnologia naquela localidade, né? Por exemplo, você mora numa cidadezinha pequena, né? E lá não chegou o processo, né? O sistema biométrico. Aí nesse caso o governo ele pondera, né? Ele não vai cortar um benefício porque é óbvio, se na cidade não tem essa questão da biometria, né? Essa tecnologia, digamos assim, como que ele vai exigir se nem tem lá, né? Mas para onde tiver o beneficiário do BPC vai ter que ter, né, se cadastrar biometricamente. Agora não se sabe se essa questão da biometria será lá no CRAS ou se será no banco, né? Também vai manter, né, já era uma obrigação e vai continuar essa obrigação, né, que é a atualização cadastral no máximo a cada 2 anos. Para avaliar se a pessoa não tem condição de se sustentar ou ser sustentada, e se entra no critério para receber o BPC, serão considerados todos os rendimentos brutos mensais dos membros da casa, né? Ou seja, independente do parentesco ou relação entre os membros, né? Aqui, gente, deu uma certa complicação, né? Porque até 2024, por exemplo, dentro de uma casa, de quem que era levado a renda, em consideração a renda para fazer esse cálculo? Por exemplo, era do pai ou padrasto, era da mãe ou madrasta, né? Ou irmãos, né? Menos de 18 anos, né? Ou irmãos solteiros, digamos assim. Agora não. Agora, com a nova mudança que foi aprovada, conta de todo mundo. Vamos imaginar que a sua avó mora com você. Se você colocar ela lá no... você tem que colocar, né, o nome da avó, colocar o nome do vô, colocar o nome do tio, da tia. Quem mora dentro da casa é contado a renda, né? Vai fazer o quê? Vai pegar, vai somar a renda do pai, vai somar a renda da mãe, vai somar a renda da avó, vai somar a renda do tio, vai somar a renda do irmão. Se depois dividir, né, e der menos do que R$ 379, aí tem direito a receber o BPC. Ultrapassou a isso, infelizmente já não tem. Ou seja, essa leve mudança que teve na lei, né, já vai atrapalhar muita gente, né? Porque, como eu frisei, antes levava em consideração a renda do pai, do padrasto, da mãe e da madrasta e dos irmãos. Na época não levava em consideração nem a renda dos irmãos casados, por exemplo. Agora, segundo o site G1, né, serão considerados todos os rendimentos brutos mensais de todos os membros da família que vive na mesma casa. Inclusive o governo tentou computar até da namorada que morasse fora da casa, mas não logrou êxito. Na avaliação do rendimento dos moradores da mesma casa, porém, não entra na conta o BPC recebido por outra pessoa. É importante deixar claro aqui, né, gente? O governo tentou mudar isso aqui e não conseguiu, né? Ou seja, se tiver um deficiente morando dentro dessa casa e recebe BPC, não será computado como renda, né? Assim pode haver 2 BPCs na mesma residência, né? E eu também acho, se não me falha a memória, né, que também, se tiver, por exemplo, um recebendo um benefício previdenciário, né, daí o outro pode ter o BPC, né? Isso aqui eu não tenho certeza se foi mudado na lei, mas antes era. Mas só que por enquanto, né, como o próprio G1 trouxe, né, se tiver uma pessoa recebendo o BPC, né, na hora de fazer o computo, né, da renda familiar, o BPC ele é desconsiderado, ou seja, dando oportunidade para que 2 beneficiários recebam o benefício na mesma casa.